Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, se você ali não usando, ok? Esse canal maravilhoso que eu faço vídeo todos os dias às 8h30 da noite. Não perca seu tempo, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Lembrando a todos, ok, hoje é domingão, não estou gravando em live, mas amanhã tem live, One Piecezão da massa. Estamos no episódio 868, então se você gosta de One Piece, te convido a ir lá, twitch.tv/, se você ali não usando, é o mesmo nome aqui do YouTube, só que lá na Twitch, cola lá que é bem legal, prometo pra você, beleza? Hoje vamos reagir à sugestão do Pelezão, ok? Pelezão, mais uma vez, com icebergs aqui, né? Hoje é o iceberg do Bob Esponja, vai ainda mais fundo, deve ser uma parte 2 do vídeo de ontem, né? Então tamo junto, Pelé, muito obrigado pela sugestão, teve 97 likes. E se você também quer ser igual ao Pelé, é só você comentar sua sugestão aqui embaixo, torcer para ela ser a mais curtida, fazer um segundo comentário para validar sua sugestão e não editar o comentário da sugestão, muito importante, beleza? Vamos lá, vamos para o vídeo. Vamos ver o que temos aqui. O iceberg do YouTube. Pera aí, por que está preta a tela? Pera aí. Pronto. Vamos lá. Vamos para o vídeo. Nada melhor do que fazer uma viagem no meio de um monte de pedaços de gelo. Eu não sei, fico meio nervoso passando por esse monte de icebergs. Toda hora, né, Relaxa, mano? um iceberg jamais iria afundar esse barco. Bom, isso foi um desastre. Eu vou pra cozinha, tu quer algo de lá? Né? Essa foi perto. Disse algo? Não. No vídeo do iceberg do Bob Esponja, a gente falou de várias coisas, mas grande parte delas foram só curiosidades que Opa! foram interessantes, mas o resto são só teorias que foram passadas de pessoas pra pessoas sem pensar duas vezes. O lance é que, por mais que eu ainda ame aquele vídeo, eu cometi uns erros. E eu não estou falando de como eu repeti os Verdade. títulos em certas Eu partes. percebi Aquilo os... foi o sono, gente. Mas sim, coisas que eu não sabia na época e descobri por causa de vocês nos comentários. Mas não é só isso. Bob Esponja tem vários icebergs e eu achei outro deles que é ainda bem interessante. Então, além de corrigir os meus erros, eu vou trazer mais pesadelos pra você pensar durante a noite. Se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo ver ele antes de ver esse vídeo. Além de ter várias coisas interessantes, é importante pra entender esse aqui. O link vai aparecer aqui no canto e na descrição, então sem mais delongas, vamos descer ainda mais fundo no iceberg do Bob Esponja. Correções. Chum não é salmão, é isca de peixe. Que No vídeo bosta. passado eu tinha falado que o Plankton vem de salmão porque chum significa salmão em inglês. Isso tá errado, mas a teoria ainda tá certa. Chum na verdade é uma mistura de comidas que pescadores jogam na água enquanto pescam para poder atrair os peixes. Está errado porque isso pode ser comidas que vêm de planta, mas certo porque tem uma variedade de chum que na verdade é feita com um monte de resto de peixes, especialmente suas tripas. Pescar é o hobby de família, eles disseram. Ou seja, não é salmão, mas ainda assim bizarro que o Plankton vende isso para peixes, levando em conta que são feitos de tripas de outros peixes. Lula Molusco não é enterrado, ele é queimado. Caralho. No primeiro vídeo eu falei... Lula Molusco é enterrado vivo. Eu sou um completo idiota. Acontece que no iceberg não está escrito buried, que é enterrado vivo. Está escrito burned, que é queimado vivo. Isso está se referindo ao episódio Uma Mordida, onde o Lula Molusco se recusa a admitir que ele gosta de hambúrguer de siri. No final do episódio, o Lula Molusco invade o siri cascudo à noite para entrar no cofre de hambúrguer de siri. Porém, na versão original do episódio, a cena é diferente. Essa aqui. This is our burglar alarm? A bucket of water? That was too easy. This isn't water. This is gas. Ô, louco, mano. Ela foi mudada porque o episódio foi lançado dia 5 de outubro de 2001 e sabemos o que ocorreu um mês antes, dia 11 de 11 de setembro, não setembro. foi? Pelo fato de haver uma explosão, a cena foi tirada do episódio, mas ela Da foi hora. encontrada e é possível ver ela no YouTube por completo. Da hora, mano, da hora. Red Mist é sim canônico.
Oh uau, eu me sinto idiota. Então, eu mencionei o que era Red Mist e como ela não faz sentido no vídeo passado, porém, ela foi sim confirmada pra ser canônica, acredite Lula. ou não. Durante o episódio Bob Esponja na Terra Aleatória, o Bob Esponja e o Lula Molusco entram em um lugar... Eu que fiz a thumb de ontem. Vocês curtiram a thumb de ontem? Comenta aí embaixo se você curtiu a thumb de ontem. Eu que fiz, tá? Com aquela imagem do Lula Molusco. Deu trabalho, tá? Deu trabalho. onde regras e física não fazem sentido. Durante esse episódio, Lula Molusco abre um monte de portas e é apresentado por várias versões de si mesmo, e uma delas é uma versão mais leve de Red Mist. Então sim, Red Mist é canônico, ou era pra ser. A cena foi retirada do episódio e nunca mais passou na TV porque mães reclamaram com a Nickelodeon por ser assustador pra crianças. Eu me sinto idiota porque isso tava na imagem, era super óbvio, eu só não prestei atenção. Mas agora que a gente tirou a minha poça de água do caminho, vamos ao fundo de mais um iceberg de Bob Esponja. A superfície. Acho da hora essa vozinha que ele faz, mano. A superfície. A fórmula secreta do hambúrguer de Siri. É de Siri? Ah, o Será que é hambúrguer de Siri? Será? Aquela coisa que todo mundo queria comer quando criança, mas não podia. A comida mais famosa de todos os tempos sempre foi refeita na vida real, mas tem sempre aquele mito de que ninguém sabe exatamente do que ela é feita. Segundo a wiki do desenho, o hambúrguer é feito de plantas marinhas, o que faria sentido levando em conta que as únicas coisas que lembram vacas dentro do desenho são águas vivas, e não tem como tirar muita carne de um ser que é literalmente 95% água. O lance é que, se você viu meu vídeo passado, você sabe que tem uma teoria que dizem que os hambúrgueres de Siri são feitos de Siri. Porém, infelizmente, algo que me deixou muito feliz quando eu descobri é que foi revelado que Siri na verdade não é um dos ingredientes do hambúrguer de Siri. De fato, não tem nem carne dentro dos ingredientes, segundo o próprio criador da série, Stephen Hillenburg. Podemos então descansar e dormir em paz, lembrando que hambúrgueres de Siri são feitos de plantas marinhas e não da família do seu siriguejo. Deve ser horrível então, né? Deve ser horroroso. Sandy é uma experiência do governo. Essa é uma daquelas teorias que você faz quando criança e pensa que faz sentido, mas se você olhar, é só um desenho, e eu duvido que eles colocaram tanto pensamento nessa história. Ok, a teoria vai que a Sandy é na verdade uma espiã do governo que foi mandada para baixo do mar com o objetivo de espionar a vida marinha e pegar informações sobre o que houve após a bomba nuclear ter sido soltada no atol do Bikini. Mas tipo, se você parar pra pensar sobre a personagem, essa teoria é facilmente desmentida. Ela sempre foi um esquilo que morava no Texas e foi pra baixo da água pra fazer experimentos por conta própria. Lá ela encontra o Bob e começa a ser amigo de todos os habitantes da fenda do Bikini. Não há quase nada que faça essa teoria dela ser uma espiã do governo fazer sentido. É uma teoria superficial e só foi feita sem prova nenhuma. Os personagens são baseados nos 7 pecados capitais. Faz sentido até. Clássica teoria que eu fiquei surpreso que não estava no primeiro iceberg. É uma teoria que faz sentido até você procurar a respeito. A base da teoria diz que os personagens principais do show são baseados nos 7 pecados capitais. Aqueles pecados que não são explícitos na Bíblia cristã, mas são implícitos, e ela vai assim. O seu siriguejo é baseado na ganância, o pecado de sempre querer mais sem apreciar o que tem. Lula Molusco é ira, de ter raiva de tudo e todos. Pérola é a luxúria, sempre querer o melhor e nunca apreciar o que já tem. Patrick é a preguiça, meio que se explica sozinho. Senhora Puff é a gula, mesmo que ela raramente é vista comendo. O Plankton é a inveja, porque ele sempre quer a fama do seu siriguejo. E a Sandy é o orgulho. Não sei porque ter orgulho é um pecado, mas se você forçar bastante essa teoria faz sentido. Porém, mesmo forçando, é facilmente desmentido usando uma entrevista com o criador da série. Bom, era pra ser facilmente desmentida até que o site tirou a entrevista do ar. Por sorte, o Google mantém um cache do site e a gente pode ver que, segundo Steven, não, esses personagens nunca foram baseados em pecados capitais. Foi apenas uma coincidência. Eu gosto dos criadores de Bob Esponja, mano. Eles são muito tipo, não tem teoria por trás, cara. Para com isso, tá ligado? Pare com isso. Águas rasas. A abertura de 1997. Essa é super interessante. Pra quem não sabe, o desenho tinha um nome diferente quando foi criado por Stephen. O nome original era SpongeBob Ahoy, ou Menino Esponja Avante, e não SpongeBob SquarePants, ou Bob Esponja Calça Quadrada. Eles mudaram isso porque já existia um produto de limpeza chamado SpongeBoy, e eles não queriam problemas de direitos autorais. Mas pinturas do piloto com o nome SpongeBoy ainda existem. Essa parte está se referindo ao fato que a abertura icônica que temos hoje em dia não existia no piloto e foi de fato bem mais simples. Essa abertura foi perdida por anos
anos. De fato, o piloto todo foi perdido por 19 anos, até que a gravação do seu piloto gravada por uma pessoa incrível foi postada em um fórum. Mas a Viacom tirou o arquivo do fórum uma semana depois. Mas não fiquem com medo, muita gente salvou ela e a gente tem a primeira abertura do desenho. Eu passaria por completo, mas eu não posso passar porque é a Viacom. Eu vou deixar, porém, o link na descrição como o primeiro link. Se divirtam. A Zona das Marés. Essa zona é uma parte de 2 episódios do Bob Esponja moderno, que são bem divertidas. Em inglês, o nome dela é The Tidal Zone, e pra quem não pegou a referência, é uma paródia marinha de uma série dos anos 60 chamada The Twilight Zone. São um monte de histórias diferentes em cada episódio e sempre tem um plot twist no final que te faz falar: Bob Esponja pegou essa ideia e fez várias histórias aleatórias que em grande parte tem um plot twist no final. Só apareceu em 2 episódios da 10ª temporada. Sem fotos, por favor, e hambúrguer noturno. Quando Bob passa por essa zona, coisas bizarras e sem sentido acontecem. Ou seja, basicamente um episódio normal, mas com um plot twist. The Twilight Zone é minha série favorita de todos os tempos, então essa paródia me deixou alegrinho. É divertido ver, vai dar uma olhada. A ideia original do terceiro filme. A gente sabe que Bob Esponja teve um novo filme que foi lançado na Netflix recentemente, mas existia uma versão diferente desse filme que tinha uma história totalmente diferente que o filme se tornou no final. Eu falei dessa versão em um vídeo antigo meu, onde eu investigo a história dele e o porquê dele jamais ter sido feito, mas se não querem ver o vídeo, aqui vai o resumo. O filme era sobre Bob Esponja e sua turma defendendo a terra firme de gatos alienígenas que começam a dominar o planeta por um bairro americano. Lá em Terra Firme, Bob Esponja e o Patrick encontram versões americanas de si mesmo, com o Bob Esponja sendo uma menina por alguma razão. A gente não tem mais nada desse filme, a não ser esses animatics, que são meio que uma base da animação final. O fato da gente ter isso já é incrível e deveríamos ficar agradecidos. É uma história muito confusa pelo que a gente tem, mas eu sei que deveria ficar interessante se a gente soubesse mais a respeito. Esse filme provavelmente nunca mais vai ser lançado, porque a Nickelodeon já fez o terceiro filme do personagem, então a ideia original desses gatos que vieram do espaço vai ficar perdida pra Nunca diga nunca, cara. Nunca diga nunca. sempre. Mas teoria loucura, né, mano? Full drogas, né, mano? Full drogas. Full drogas. As profundezas. Episódios perdidos. Ah, isso aí tem um monte, Esses né, episódios mano? são mais um pra lista de mídias perdidas pra sempre. Em 2015, durante Tipo, nos próprios episódios do Bob Esponja, eles citam episódios perdidos, né? Acho, tipo, que é uma parada que tem a ver com o mar também, né? Com a temática, né, mano? Sei lá. a produção do segundo filme, Bob Esponja, Heróis Fora d'Água, a equipe ainda estava trabalhando em escrever episódios para o desenho animado, e por causa dessa falta de tempo e compromisso de fazer uma história super importante para o show como um filme e episódios para o show em si, muitas ideias começaram a ser escritas e produzidas, mas nunca viram a luz do dia. Duas dessas ideias foram episódios que a gente nunca mais vai ver, porque os episódios nunca saíram da área de storyboards. Bob Esponja, Calças Invasoras e o Exército do Siriguejo foram dois episódios que vazaram no site da Nickelodeon, onde é mostrada a programação do canal, mas nunca foram feitos. Segundo Vincent Waller, o diretor e escritor do desenho, disse que o episódio jamais sairá pro desenho, porque segundo eles, os episódios não estavam cumprindo o controle de qualidade do show, ficando assim, perdidos para sempre. Legal. A Grande Escapada. Faz Lembra sentido. daquele mesmo episódio que a gente falou no vídeo passado? Ele tá aqui de novo. Entrando numa Fria, como é conhecido aqui no Brasil, foi um filme especial do desenho que foca nos personagens contando a história das vidas deles. E para promover esse filme, a Nickelodeon lançou também um livro infantil que é bem diferente do que acontece no episódio. Enquanto no episódio Entrando numa Fria mostra os personagens nos dutos do Siri Cascudo, no livro A Grande Escapada, os personagens estão presos em um freezer e depois vão para os dutos. Eu presumo que ele está aqui na lista porque é um pedaço de mídia super obscura do personagem que só os fãs de verdade vão conhecer. Parabéns, você agora é um fã de verdade. Sideshow Sandy. Ok, pelo que eu entendi, Sideshow é um site de produtos decorativos que fazem estátuas de cultura pop. Eles têm vários bonecos decorativos do Bob Esponja, dois deles sendo do Patrick e o Bob Esponja cortados pela metade. É sério, se você queria ver o do Fico Anos do Bob Esponja, esse é o seu dia de sorte. Essa parte do iceberg se refere ao fato que essa linha iria ter a Sandy partida no meio. Mas como a gente viu, esses produtos revelam umas coisas bizarras sobre os personagens, então revelar tudo dentro da Sandy seria no mínimo estranho. Por isso, ele foi cancelado. Ninguém tem mais nada sobre esse produto, muitos acham que nem saiu da linha de pensamento, mas que talvez poderia existir. Sendo deletado do episódio Procrastinação.
Procrastinação é um dos episódios mais relacionáveis que existe no desenho. Ficar fingindo que coisas te atrapalham pra você não ter que fazer algo que você precisa fazer é algo que todo mundo já fez alguma vez na vida. Porém, por muito tempo, uma cena desse episódio tinha sido tirada dele e ninguém soube exatamente o porquê. Durante a cena que Bob Esponja está olhando pela janela, o Patrick está passando um protetor solar na Sandy olhando pro nada. Segundo fontes, essa cena foi tirada porque parece que o Patrick está abrindo o biquíni da Sandy. Segundo a mesma ordem, na cena que Bob Esponja está sonhando em pilotar um barco, ele imagina um carro de corrida que capota. A Nickelodeon tirou essa cena porque achou que era muito violenta. Por sorte, todas essas cenas deletadas foram adicionadas de volta, quando o show teve o especial que passava todos os episódios em outubro de 2019. Legal. Legal mesmo. A história por trás do episódio Assoprador de Corais. Se você é fã do show, você sabe que existe um episódio que tem algo que faz ele ser distinto. O episódio não tem dublagem e só tem 3 minutos de duração. Muita gente, incluindo eu, pensou que tinha uma história super interessante por trás dele, que na verdade não chega nem perto. Cara, eu lembro desse episódio, mano. É bem chato, velho. E tem um motivo bem simples. Segundo muita gente na internet, o episódio foi feito com vozes e era um episódio como qualquer outro. Porém, o áudio foi perdido e eles não poderiam chamar os dubladores de novo, porque os dubladores já fizeram um tempo e teriam que ser pagos de novo. Mas como o episódio já está quase pronto, tiveram que animar ele como um episódio sem áudio. E isso tá errado. O episódio é curto assim porque ele veio depois do episódio piloto do desenho. E como o piloto só tem 7 minutos, eles tinham que fazer mais 3 minutos para poder fazer o episódio piloto passar dos horários de 10 minutos do desenho. Então fizeram um episódio barato com esse objetivo. É como dizem, a resposta mais sem graça provavelmente é a certa. Águas insondáveis. O episódio mais vazado de todos os tempos. Mais Se está vazado. na internet, fica na internet. Ok, mas a Nickelodeon é famosa por nunca vazar nada. O lance é que o episódio 6 da 10ª temporada, Abacaxi Imóvel, tem algo que fez esse episódio ser especial. Não que o episódio seja bom, é um episódio bem meh. Mas a Nickelodeon fez o episódio ser diferente em um único aspecto. Ele foi vazado 2 meses antes da data que o episódio era para ter saído. O episódio passou em 21 países antes de sair no dia certo. Esse é o episódio mais vazado de todos os tempos do desenho. E o que faz esse episódio ser ainda mais especial é que ele foi o último episódio que foi feito com a ajuda de Stephen Hillenburg antes dele ir pro outro mundo. É um episódio especial. Ah, legal. Legal. O logo da Classic Supple nos créditos. Classic Soapos é uma empresa de animação que é conhecida por vários desenhos, tipo Rugrats ou Rocket Powers, ou até aqueles curtas dos Simpsons que passavam no Tracy Ullman Show, mas ela é conhecida por ter um dos logos mais bizarros de todos os tempos. Essa coisa era pra ser o mascote da empresa e sempre assustava crianças ao redor do mundo. Eu estou falando isso porque essa parte do iceberg se refere a um erro que aconteceu em 2002, quando no episódio Vídeo de Treinamento do Siri Cascudo, ao invés de ter aquele logo dos Planktons de mãos dadas, como é comum, o episódio fechou com o logo da Classic Supple, mas a grande maioria concorda que foi porque o episódio acabou com créditos especiais e esse erro foi possível. O script original para Você Viu Esse Caracol. Um dos episódios mais tristes do desenho também é um dos episódios mais pesados do desenho. Nesse episódio, o Gary foge de casa e é acolhido por uma senhora. Essa senhora, na verdade, quer fazer algo que eu jamais esperaria em um desenho infantil: comer o Gary. Se você parar pra pensar, um caracol é pra criaturas do mar o que um gato é pra vocês humanos. Nós humanos. Então, imaginar que alguém queria fazer uma comida de caracol, vulgo o gato, é bem pesado pra um desenho infantil como Bob Esponja. Durante os momentos finais do desenho, tem uma cena onde a senhora está correndo atrás do Gary, com um prato de biscoitos. Eu lembro desse episódio, ela estava mano. correndo atrás do Gary acima do peso com um machado. Acima do peso porque o episódio estava fazendo paródia daquela história dos gêmeos e da bruxa que engorda eles antes de comê-los. No final do episódio, o Gary não fica gordo, só mimado, e foge de casa sendo perseguido por biscoitos, não por um machado. Melhor, mas ainda assim bizarro. Eu lembro desse episódio, mano. Boca de Marinheiro, versão sem censura. O clássico episódio no Bob Esponja e o Patrick ficam falando palavrão foi marcado na cabeça de muitas crianças. Mas se você é adulto, você sabe o que está por trás desse som de golfinhos. Segundo mitos, existe uma versão não censurada do episódio. E essa teoria foi colaborada com o dublador do Bob Esponja dizendo em um comentário do episódio: os diretores nos fizeram usar palavras aleatórias na gravação do episódio para poder censurá-las depois. A gente achou que seria muito difícil trabalhar usando essas palavras. Então perguntamos ao diretor se a gente podia falar palavrão e censurar depois. Eles disseram sim.
Fecha aspas. E em março de 2018 foi postado no YouTube uma versão que mostra como seria se o episódio não fosse censurado. É falso, é editado, como dá pra ver na descrição, mas um gosto do que seria se o áudio sem censura fosse lançado. Yammer. Existe um jogo no site da Nickelodeon chamado SpongeBob Saves the Day. Esse jogo se baseia em resolver um monte de problemas usando coisas point and click. Por ser um jogo oficial, vários preservadores de coisas relacionadas a Bob Esponja, seja músicas, fundos, artes e coisas do tipo, procuraram nos arquivos do jogo coisas do tipo. Acontece que acharam algo bem pior. Em uma das texturas é possível ver esse personagem, que nas texturas do jogo tem o nome de Yammer. Muitas perguntas foram feitas ao redor dessa coisa dentro de um jogo de Bob Esponja. Ninguém sabia ou sabe como ativar essa coisa até hoje, porém foi revelado que esse personagem é na verdade um easter egg dos produtores do jogo. O personagem foi feito em um programa de animação 3D chamado Blender. Esse easter egg saiu do jogo depois de uma atualização e nunca mais foi visto, mas sua história ainda vai existir para sempre. Sei lá, A verdadeira mano. origem da pérola. Algo bizarro que vem em desenhos que se baseiam em animais é que de vez em quando alguns personagens vão ter pais que são diferentes do personagem em si. Esse é o caso da Pérola. A gente não tem realmente uma prova canônica que a mãe da Pérola realmente existiu ou que ela foi sequer um dia casada com seu siriguejo. Pelo que a gente sabe, ela pode estar morta, eles podem ter se divorciado ou a Pérola pode ter sido adotada. Um siri tendo uma filha baleia não faz muito sentido para começo de história. Isso leva à teoria do John Negroni. Ele fez um post gigante no site deles que tem as seguintes provas sobre a teoria de que a Pérola é adotada e a sua mãe está morta. O nome dela é Pérola, algo único e especial que também pode ser uma referência a Mother of Pearl ou Mãe da Pérola, uma fala que piratas dizem, o que pode estar fazendo referência ao fato que a Pérola foi adotada e a mãe dela está morta. O que também explica o medo que o seu siriguejo tem sobre anzóis. São peças que se encaixam muito bem para ser mentira. O picolé do Bob Esponja. Antes da gente ir para a parte mais profunda do iceberg, a gente vai falar de algo mais leve para agradar o clima. Essa parte está se referindo Esse picolé aí, mano, tem uma história da hora dele, né, velho? aos picolés Tipo, não vinha com a cara dele, tipo, vinha uma merda, tá ligado? O do picolé. personagem que a companhia Popsicle fizeram e fazem até hoje. São um picolé que tem uma imagem de como era para vir, mas grande parte das vezes sai algo bem estranho. Sério, a chance de você encontrar um que parece bom é quase impossível. Esse tipo de sorvete só é vendido nos caminhões de sorvete nos Estados Unidos e nunca aqui no Brasil, que eu saiba. São sorvetes que eram pra te deixar feliz, mas grande parte das vezes vão te dar pesadelos. Da hora, né, mano? Da hora. Da hora, pô. É legalzinho, mano. A escuridão profunda. Os pais do seu siriguejo estão mortos. Essa teoria se baseia no fato que esses personagens não aparecem no desenho desde a 9ª temporada. Senhora Betsy é a mãe de seu siriguejo e ela apareceu inúmeras vezes no desenho, mas de um tempo pra cá ela simplesmente sumiu. Muitos creem que a personagem morreu por esse motivo, mas sério, é Bob Esponja. Vários personagens somem e nunca mais são vistos. Mas aí o jogo muda quando a gente fala do pai de seu siriguejo, porque ele aparece de verdade em um episódio recente. O episódio Desconto de Veterano conta a história de como o velho Jerkins está incomodando seu siriguejo, até que no final do episódio o Victor Siriguejo aparece ter o Jerkins do Siri Cascudo. Eles não estão mortos e eu não sei de onde isso veio. Loucos pela Banda foi exibido 4 dias antes do 11 de setembro. Isso infelizmente é verdade. Um dos melhores episódios de todos os tempos do desenho foi exibido pela primeira vez menos de uma semana antes de um dos maiores incidentes da história mundial. Eu não sei porque isso tá na lista, mas acho que está se referindo a uma coincidência bem forçada de algo que acontece dentro do episódio. A cena em que o dirigível é atacado e explode matando todos os nada a ver, envolvidos mano. é algo bem forçado, Nada a ver, pelo amor de Deus, velho. mas existe. Aí, é isso aí que me dá raiva, tá ligado, A mano? Day with SpongeBob Nada a ver, pô. SquarePants. Essa é outra coisa que eu falei aqui no canal, mas não deixa de ser uma história interessante. A Day with SpongeBob SquarePants é o título de um filme que foi postado na Amazon como um documentário paródia que iria seguir o dia de uma criança que passa o dia com Bob Esponja em terra firme. Na capa que foi disponibilizada, a gente tem um menino aleatório que na verdade é uma imagem da internet.
um monte de recomendações de pessoas aleatórias que não existem e uma arte de fundo que foi feita por um artista que trabalha por comissão. Por muito tempo ninguém sabia de onde isso veio, por que da existência ou por que diabos a Nickelodeon iria liberar isso. O problema é que eles não liberaram. Isso na verdade foi um filme falso que foi colocado na Amazon para ver se pessoas teriam interesse em comprar ele, para então vender ideia para outras empresas. Ah, Como, da hora. obviamente a Nickelodeon não tem nada a ver com isso, o filme nunca foi feito com medo Da de hora. problemas de direitos autorais e jamais foi visto de novo. Da hora. Esperto o cara, hein, mano, esperto. Os arquivos escondidos de Super Sponge. Super Sponge. SpongeBob Super Sponge é um jogo que foi lançado para Game Boy Advance e tem uns arquivos meio pesados relacionados a ele. O jogo foi feito por uma empresa chamada Climax, que saiu do mercado há muito tempo, e quando ela estava saindo do mercado, ela começou a vender um montão de coisas que foram guardadas com o passar dos anos. Duas dessas coisas foram 2 DVDs com informações que era para ser usadas na produção do jogo. Dentro desses arquivos tinham 3 imagens que são super pesadas. As imagens são do Bob Esponja e o Patrick fazendo coisa errada, o Patrick fazendo coisa errada na Sandy e eu presumo Bob Esponja usando roupas exóticas. Existem outros arquivos, como personagens da Fenda do Bikini que foram mandados para Nickelodeon na produção do jogo. 2 desses arquivos são chamados de Old Bastard e Old Bitch. São coisas muito bizarras que jamais deveriam ser feitas para um jogo para crianças, mas sim, elas existem. Meu Deus, mano. Que porra é essa? Que porra era aquela ali, mano? Jesus. Acabou? Então, essa foi uma jornada incrível que a gente teve. 2 vídeos sobre icebergs. Uau! Bom, eu Cara, espero que tenham gostado, porque esse vai ser o último. Foi divertido e assustador, foi educativo e bizarro. Foi uma aventura que não faz sentido. E de novo, me dê licença, porque eu tenho que assinar os papéis de adoção do meu... Matt, eu finalmente descobri porque o barco afundou. Tinha um impostor no barco. Oh não. Quem foi esse impostor? O vermelho. Mas você é o vermelho? Ah, vai tomar no... é legal. 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 É da hora. Tá bom, esse foi o vídeo de hoje, mano. Foi legal, foi legal. Achei bacana. Achei bacana. Né? Pô, da hora essa teoria, né, mano? Da hora, pô. Cara, sei lá, mano, eu não piro muito em teoria, tá ligado? Eu acho o bagulho meio tonto. Pra ser bem sincero, acho bem desnecessário quem fica criando essas teorias, tipo, louca. Mas, mano, tem uma galera que curte, eu vejo que o pessoal curte pra caralho mesmo, tá ligado? Então, não tem o que fazer também, né? Mas tem umas teorias que são legais, né, mano? Mas tem outras que, pô, dá até raiva, tá ligado? Mas fala, porra, que merda, tá ligado? Por que o cara fica pensando essas coisas, tá ligado? Pô, mano, só curte o bagulho, tá ligado, velho? Fica criando. Que tem muita gente que fica querendo encontrar pelo em ovo, tá ligado, mano? Isso me irrita um pouco, mano, tá ligado? Mas é da hora essa teoria, mano. É legal. Dá pra tirar uma brisa vendo esses vídeos, né, mano? Uma coisa que, cara, assim, ó, acho que é o 4º vídeo que eu vejo dele, mano. Tipo, mano, eu mudaria a. Tipo assim, se ele curte fazer esses vídeos de iceberg, eu mudaria o BG de fundo, né? Que é a música de fundo durante o vídeo. Que nem hoje já deu uma enjoada já, tá ligado? Da música de fundo. Que fica no fundo, tá ligado? E desse clima de suspense toda hora, sabe? Tipo, eu sei que é o propósito do vídeo, sabe? Só que, sei lá, ele pode fazer um clima de suspense diferente, tá ligado? Não o mesmo toda hora, sabe? Acho que seria interessante também. Mas é legal, pô, é legal. As teorias, elas fazem sentido, né? Mas tem algumas que dão raiva, né? Igual eu falei. Mas, pô, fazer o quê, né? Tem uma galera que curte, velho. Pô. E eu não ligo, tá ligado? Eu não ligo. Acho legal esses vídeos, pô, é legal. Tipo, de você ficar sabendo, tá ligado? Mas, pô, não é nada demais, tá ligado? Ó, é isso. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos o canal, que é muito importante. Se inscrevam, ok? E ativa o sino pra você receber notificação. Já falei já isso, né? Então é isso. Deixa seu comentário aqui embaixo da sua sugestão. Torça para ser o mais curtido. Faça o segundo comentário para validar a sua sugestão. E, mais importante, não editem o comentário da sugestão. Um bom fim de semana aí pra todos. E amanhã, livezinha One Piece, twitch.tv/socialinãozando. Se você assina Amazon Prime, cola lá e escorrega o sub para mim, que me ajuda bastante. Beleza? Tamo junto, beijo do Vava. Uhul! Tchau,